Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube do Geração 68, Sempre na Luta, e a nossa série Armadilha, baseada nos artigos de Jean-Marc von der Weide, que você encontra no site do G68. O link está aqui embaixo na descrição. Seguindo com o nosso debate da série Armadilha, hoje trataremos do tema meio ambiente. E como convidada, está aqui com a gente a professora doutora da PUC São Paulo, do curso Ciências Socioambientais, Marijane Vieira Lisboa. Boa tarde a todos. Jean-Marc. Bom dia, Cecília. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Esse é um tema bastante sensível para o governo Lula, não é mesmo? Devia ser mais sensível do que é, mas enfim. Mas tem altas doses de sensibilidade. Devo entrar já na coisa? Vamos começar o nosso debate. Bom, eu queria começar por lembrar o seguinte: isso aqui não é o espaço para discutir todos os temas importantes da questão ambiental. São inúmeros, são importantíssimos, são estratégicos, mas eles não fazem parte, digamos, da armadilha política de curto prazo, que é aquilo que envolve o que o governo está fazendo ou o que ele precisa fazer nos próximos 4 anos. Infelizmente, a maior parte desses temas ambientais não está dentro da cultura política brasileira, nem na sensibilidade do eleitorado, mim mesmo, uma grande parte da sociedade civil e da mídia. Então, algumas questões ambientais são questões explosivas e estão sendo vistas como tal e adquiriram prioridade, independente até de se elas são as mais importantes ou não. E a principal delas é a questão do desmatamento. Isso tem a ver com o fato de que, primeiro, porque é realmente um tema extremamente importante, tem impactos sobre a questão do aquecimento global, sobre a biodiversidade, sobre uma série de outras questões, mas também porque foi um dos primeiros compromissos que o Lula assumiu, antes mesmo, inclusive, de tomar posse, quando ele vai a Sharm el-Sheikh, no Egito, e declara que o projeto de governo dele é o desmatamento zero em todos os biomas. Ele não falou da Amazônia, ele falou do conjunto dos biomas brasileiros, e assumiu um compromisso, na verdade, e com um enorme apoio internacional imediatamente, com recursos sendo colocados no Fundo da Amazônia, promessas de mais recursos. Enfim, o foco internacional e o foco que o próprio governo deu através do Lula está na questão do desmatamento. E isso aí faz parte da armadilha. Quer dizer, por um lado, ele tem uma pressão internacional muito grande em relação a esse tema, com apoios, mas também com cobranças, certamente vão vir. E, por outro lado, ele tem uma pressão nacional, uma pressão interna muito grande, contrária. Né? E isso aí nos leva, para não perder muito tempo, para entrar diretamente no tema, a questão do desmatamento no Brasil, quer dizer, ele tem dois aspectos, quer dizer, assim, bem claro. Um é o desmatamento ilegal, que foi enfrentado com sucesso parcial, mas significativo pelo Lula e pela Dilma menos, nos seus governos, mas houve uma redução do desmatamento bastante significativa, e você tem uma questão do desmatamento legal. Quer dizer, não é todo desmatamento que é legal, existe na legislação brasileira a possibilidade de você desmatar, quer dizer, com uma série de critérios e uma série de exigências. Para você propor desmatamento zero, ou você muda a lei e passa a impedir, quer dizer, por mecanismos de pressão, de que esse desmatamento legal seja feito, ou você vai ter que convencer, quer dizer, os desmatadores, e isso em particular toca o agronegócio, de que existem alternativas sustentáveis, e que existem muitas, que possam ser adotadas. Isso não é uma coisa fácil, o agronegócio é bastante reativo e bastante reticente em relação a essas propostas mais avançadas, digamos, de sustentabilidade. Um outro ponto que o Lula levantou como promessa foi o reflorestamento das chamadas áreas degradadas, que estão áreas ditas abandonadas, mas que certamente, na hora que começarem a fazer esforços para
reflorestamento vai aparecer proprietário de tudo quanto é lugar, são áreas griladas na maior parte dos casos, e esse reflorestamento é um empreendimento bastante desafiador, que exigiria um investimento muito significativo. Lula ligou isso com a questão da reforma agrária, e isso aí eu não sei muito bem como é que ele pensa fazer, mas não se fez ainda um esforço de reflorestamento de áreas degradadas em cima de assentamentos. Você teria, no mínimo, que ter uma sustentação desses assentados por um largo período até que o processo de reflorestamento esteja avançado. Mas voltando à questão ainda dos impasses internos em relação ao desmatamento zero, e vou centrar no ilegal, nós temos que constatar uma questão gravíssima, é o seguinte: na Amazônia, e a Amazônia vai ser, inevitavelmente, pela pressão internacional, por aquilo que efetivamente faz parte da tradição até do governo Lula, por entender anterior, vai ser o centro, por entender, desses esforços. Já começou a ser, né, nas primeiras semanas de governo, teve a intervenção na Arena Yanomami para controlar o garimpo ilegal, que, embora tenha sido muito espetacular do ponto de vista midiático, aquela intervenção ainda teve muitas limitações e, sobretudo, uma coisa é o seguinte: a tática do garimpo sempre foi: se ele é reprimido, se queimam as dragas, se eles são expulsos, eles saem e voltam. Eles sabem que não existe um processo de controle do território de uma forma permanente, de uma forma rigorosa, então eles simplesmente saem e voltam. Então, o processo recomeça. E na terra Yanomami sequer saiu todo mundo. Quer dizer, você tem ainda gente lá garimpando, matando Yanomamis, atacando os fiscais, enfim, o conflito continua colocado. E aquilo na ponta do iceberg. Você tem uma paulada de outras terras indígenas, e você tem áreas de florestas nacionais, você tem um vasto território a ser preservado, que é atacado por grileiros, por madeireiros, enfim, criadores de gado, plantadores de soja, enfim, você tem uma enorme quantidade de atores políticos, econômicos e sociais, quer dizer, que incidem sobre essa proposta do desmatamento zero de uma forma negativa. Enfim, pode-se dizer na Amazônia, hoje em dia, que nós estamos num espaço de terra sem lei. Você tem uma grande cumplicidade das autoridades locais com os desmatadores, com os diferentes tipos de atores que atacam a floresta, os grileiros, os madeireiros e os garimpeiros. Você tem prefeitos, delegados, juízes, deputados, já tem até uma mini bancada de garimpeiros no Congresso. E você tem a poderosa bancada do agronegócio, que são 240 deputados, pelas contas deles, que tem, enfim, certamente o propósito muito forte de acabar com essa história de suspender desmatamento, porque eles querem área livre para desmatar, área livre para botar transgênico, área livre para jogar agrotóxico, etc, etc. Então, não vai ser um combate fácil nesse negócio. Mas, sobretudo, eu diria que governadores, inclusive, estão envolvidos, quer dizer, com esses atores que eu citei, e polícias, evidentemente, que estão sob o controle desses governadores. Então, para fazer um processo amplo, quer dizer, na Amazônia, para controlar esses diferentes focos, não basta você ter um mecanismo como o INPE, que é muito, muito importante, porque ele consegue rapidamente, o Instituto de Pesquisas Espaciais, ele consegue rapidamente localizar praticamente em tempo real onde está havendo queimada, onde está havendo desmatamento, quem onde é que está, identificar, tudo bem. Agora, como é que você controla? Você tem que ter gente lá, você tem que ter um fator de repressão do Estado, quer dizer, de controle do Estado, que chegue até os fautores. Né? E isso aí está muito fragilizado, porque o Bolsonaro praticamente destroçou o IBAMA e o ICMBio,
E até agora, eu não vi, pelo menos eu posso não ter uma informação correta, eu não vi nenhum esforço para recompor os quadros do IBAMA e do ICMBio, que são os que conhecem o métier do controle e que são capazes de, quer dizer, de orientar, inclusive, outras forças repressivas da Polícia Federal ou do Exército, Marinha Aeronáutica, se for o caso. Quando teve aquela força nacional que o Bolsonaro criou para controlar desmatamentos e queimadas, etc., sem o IBAMA aquilo não existia, quer dizer, eles não têm o know-how desse tipo de intervenção. Então, esse elemento de recomposição das forças do IBAMA e ICMBio é fundamental e ainda não está visível. Então, nós vamos ter uma dificuldade muito grande de executar esse tipo de coisa. Não vai ser uma intervenção, sobretudo na área do garimpo, que é uma área armada, tem muita gente, tem cálculos que vão a 200, 300 mil pessoas envolvidas no garimpo ilegal na Amazônia, e essas pessoas são dependentes disso, e mais, estão articuladas do ponto de vista da comercialização do seu produto, já notoriamente sabido e denunciado, articuladas com as organizações do tráfico que fazem lavagem de dinheiro, né? Compram ouro para depois vendê-lo para, enfim, os setores industriais e de joias, etc., que compram esse tipo de coisa. Então, não vai ser um controle fácil, muito pelo contrário, e a gente pode esperar, quer dizer, pelo nível de armamento que tem esse pessoal, porque também foram facilitado esse armamento pelo próprias decisões do governo Bolsonaro, e essa gente está disposta, certamente, se não houver uma política social capaz de abrir alternativas para essa massa de gente, eles vão brigar, vão virar o exército popular do tráfico. Eles vão ser a massa de manobra armada, para defender os seus próprios interesses, claro, como faiscadores, como garimpeiros, e os interesses maiores do tráfego. Então, eu acho que é esse, para resumir, para não estender demais, esse é o meu primeiro chute na bola. Acho que o centro da questão nesse governo, quer dizer, do impasse, que é muito grande e é muito dramático, vai ser essa questão do desmatamento ilegal. Professora, a bola está contigo. A bola agora está contigo. Gostaria que a senhora estendesse um pouco essa conversa, falando da importância da preservação do meio ambiente, principalmente do bioma da Amazônia, para as relações socioeconômicas para o Brasil nesse momento. Pode ser? Pode. Quer dizer, deter o desmatamento é importante sob qualquer ponto de vista, né? Das relações internacionais do Brasil, porque isso é o que chama mais atenção e requer, levanta mais expectativas, né? Do ponto de vista brasileiro, porque nós temos, do ponto de vista ambiental também, né? A destruição da Amazônia significa o fim, inclusive das condições de hoje de praticar agricultura que nós teremos. As mudanças climáticas seriam fatais, a gente vai ter regiões sujeitas a muitas secas, etc. E do ponto de vista social, que eu acho que o João acabou de explorar, né, permitir a continuidade do desmatamento da Amazônia, praticado por esse conjunto de atividades todas predatórias e ilegais, né, narcotráfico, pesca pesca e caça, né, em áreas de preservação ou de terra indígena, mineração, etc., é a transformação de uma grande extensão do país e da região amazônica numa área de total ausência do Estado de milícia, né? A gente vai passar a ter o que é o Rio de Janeiro, uma parte do Rio de Janeiro, já é, né? Então, assim, é um desafio colossal sob qualquer ponto de vista. No entanto, eu acho que o governo está muito mal preparado para isso, né? Primeiro porque entendeu essa questão, à medida daquela denúncia que veio da revista da Eliane Blum, lá, da Sumaúma, entendeu como uma questão, uma operação militar, antes de tudo. E não é, né? Ela requer um conhecimento profundo dos processos pelos quais a Amazônia tem sofrido esse ataque concentrado.
Tanto que tiveram uma rebordosa nessa história, e aí a segunda intervenção vai vir com uma coordenação vinda a partir do Ministério do Meio Ambiente dos povos indígenas. Mas também isso demonstra, né, que a coisa não foi bem preparada, não está bem planejada, e como o Jean comentou, é muito estranho que uma boa parte das nomeações para o ICBio e para o IBAMA estejam ainda na mão do ministro da Casa Civil. E nós estamos em janeiro, fevereiro, março, abril, meio de maio, quer dizer, quase 5 meses, as nomeações seguradas, né? Não dá para entender se é porque não acham que é prioritário, ou se é por outra razão qualquer, né? Mesmo a reunião de gente na área de segurança da Polícia Federal, eu senti falta, por exemplo, da não nomeação daquele delegado federal que apareceu tanto, porque foi um que acusou o Ricardo Salles, né, de crime ambiental, e aí ele foi deslocado da região, Alexandre Saraiva, não foi chamado. Então, assim, eu tenho a sensação que se propuseram uma tarefa que eles nem sabem a dificuldade, a grandiosidade que é, e não estão tomando as medidas necessárias para criar um grupo, uma espécie de força-tarefa, que reúna todos os conhecimentos a respeito, porque não vai ser uma tarefa fácil. Já era um problema 4 anos atrás, mas a degringolada ali na região foi enorme, né? E isso é tão claro que, por exemplo, eu até recentemente escrevi a respeito, a Folha publicou, governo, setores do governo, o vice-presidente, o ministro da Agricultura, falam, por exemplo, em explorar o potássio em terra indígena, né? Que é terra indígena que ainda não foi reconhecida. Por quê? Porque a FUNAI leva muito tempo, né, para reconhecer, né? De propósito, obviamente, né? Quer dizer, como se nós não tivéssemos tido nenhum problema com o controle dessa floresta colossal, a ponto de poder dizer que a gente, mas tudo bem, mineração de potássio pode, né? Não, as condições pelas quais o Estado brasileiro tem dificuldade de controlar uma área tão imensa e tão difícil como essa, né? Deveria nos recomendar não construir nada. Aliás, foi uma experiência que eu acho que foi negativa do governo Lula em relação à Amazônia, foi a ideia de que dava para construir, por exemplo, ou asfaltar rodovias como a 163, que hoje é uma das regiões de maior penetração daqueles atores do desmatamento. Não, as condições são tão difíceis que, na verdade, seria necessário evitar quaisquer dessas atividades, o que não é uma coisa fácil. Acrescentando um pouco do que o Jean falou, uma facilidade aparente, né, seria o fato de que uma boa parte da floresta amazônica são áreas de destinação pública ainda não definidas. Quer dizer, aquilo que pertence a proprietários, né, é uma parte muito pequena. Porém, essa parte é a parte que precisava ter sido, né, devidamente cadastrada pelo Ministério da Agricultura, já que ficou a encargo dele fazer isso. Agora teria passado de volta para o Ministério do Meio Ambiente, o que é uma indicação de uma boa política, porque se é alguém que é capaz de fazer isso, é o Ministério do Meio Ambiente, mas eu já estou lendo do jornal que temos pressões, né, do Ministério da Agricultura para dividir de novo a tarefa. Ou seja, saindo do miúdo e pensando em termos macro, o que eu acho que nós temos é o seguinte: nós temos um modelo, né, de economia baseado principalmente na exportação de commodities que implicam no desmatamento da Amazônia. Isso não tem dúvida, porque é terra, né, também é madeira, é minério, é potássio, enfim, é o que for interessante ali que pode ser explorado. Contrariar isso significa ter clareza disso e não ficar cedendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que é potássio, que é mineração, que é, né? Não, precisa ter clareza disso e pensar uma política global que possa inibir esse tipo de agricultura que se aproveita justamente desses recursos que são comuns, mais do que públicos, né? Comuns de todos, né? Ou de povos indígenas, absolutamente reconhecidos ou não reconhecidos, né? E estimular um outro tipo de agricultura. Aí a gente começa a ver os conflitos novamente, quer dizer,
agricultura familiar, se reabriu o Ministério, se recriou o Ministério de Desenvolvimento Agrícola, desenvolvimento rural, desenvolvimento da agricultura familiar. Mas, novamente, está havendo pressões para que a Coab, né, que seria a instituição que teria que garantir, né, essa alimentação que é destinada à população, volte para o Ministério da Agricultura. Ou seja, lendo os jornais, a gente percebe a luta entre manter as velhas políticas, né, e as promessas que foram feitas e que já começam a ser rejeitadas ou divididas ou, em parte, não atendidas, né, devido às pressões econômicas. Em relação ao desmatamento, eu acho que a questão fundamental é essa, mas eu queria discutir também, mais adiante, acredito que o Jean vai falar, as questões referentes à política energética. Porque toda a lógica de deter o desmatamento, o que é? Diminuir essa grande contribuição que o desmatamento da Amazônia, particularmente, mas o Cerrado também, dá para as mudanças climáticas, né? Mas se nós estivermos pensando, de um lado, em diminuir esse desmatamento e, de outro, em aumentar as emissões através da exploração de novos poços e novas fronteiras do petróleo, acho que nós estamos matematicamente fazendo a mesma coisa, né? Chegando a zero, né? Com certeza, professora. Eu gostaria de chamar aqui o nosso companheiro Marcelo Chueire para fazer alguma provocação, principalmente porque foi essa última parte da sua fala falando da questão energética, e o Marcelo fala bastante sobre isso. Marcelo? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Na verdade, tenho duas questões, né? Uma é o seguinte: é possível um plano de preservação que não inclua um projeto macro de desenvolvimento sustentável? Nós somos um dos 5 maiores países do mundo em população, o único deles que não cresce economicamente há muitos anos. Então, existe uma pressão imensa no sentido de que se sai desses voos de galinha, de um processo de desenvolvimento que não consegue aumentar a renda substancialmente, o que se agrava mais ainda num dos países mais desiguais do mundo, né? Então, a pressão para forçar o desenvolvimento em quaisquer circunstâncias, né, ela existe. A gente está acabando de ver a Petrobras anunciando o interesse em explorar petróleo na foz do Amazônia, né? O que seria algo não só desastroso em si, mas como mandaria ao mundo uma sinalização oposta a essa visão da preservação da Amazônia, né? Teoricamente, seria outro desastre, né? Talvez de proporções maiores ainda do que a usina de Belo Monte e outros investimentos profundamente equivocados que foram feitos. Essa é a minha questão principal. Eu também agregaria o seguinte: a Amazônia é metade do território brasileiro, né? Ela está ocupada hoje por diversos tipos de crimes organizados, que, na verdade, são quase uma multinacional do crime, que está ligada ao narcotráfico da Colômbia, do Peru, enfim. É uma maçaroca de agentes criminosos, né? Isso não envolveria um dos papéis das Forças Armadas, que é garantir o território nacional? Aliás, um país que há 150 anos praticamente não entra em nenhuma guerra, teve lá na Itália, foi uma coisa pequena. Não seria um papel mais contundente das Forças Armadas dar o suporte para essa ação dos instrumentos que o Estado tem para a preservação? É para mim ou para o Jean responder? Quem você... eu acho que é para os dois, né? Eu acho que para os dois. Jean-Marc, vou deixar a professora Marijane responder primeiro, tá bom? Professora? Eu acho que sim, Marcelo. Eu acho que falta absolutamente um projeto, digamos,
Não digo nem que seja de crescimento, porque essa expressão, quer dizer, como é que nós medimos o crescimento? Né? Medimos o crescimento em termos de PIB, né? Isso, claro, continuar desmatando dá para crescer bastante. E se a gente conseguir legalizar o ouro também, porque parece que mais de 2/3 do ouro extraído escapa aí a coisa. Mas se a gente pensar em crescimento do ponto de vista de melhorar a qualidade de vida da população, né, tanto alimentação quanto educação, saúde, e mesmo renda básica podendo ser distribuída para aqueles setores que estão precisando mais, falta totalmente esse projeto, né? Eu vi ontem, por exemplo, o presidente do BNDES, né, o Aloysio Mercadante, comentando que o Brasil se desindustrializou barbaramente, comparando com outros países. Né? Tive também a oportunidade de estar discutindo outro dia com conhecidos sobre o que aconteceu com o México. O México, apesar de toda aquela história de não ter NAFTA, etc., o fato é que o México, hoje, grande parte da exportação dele é de produtos industrializados. Então, eu achava que faltava pensar no Brasil como gerar emprego, tanto no campo quanto na cidade. E emprego bom, né? Emprego que desse condições de vida para a população e que melhorasse a qualidade de vida do conjunto da nossa população. Que hoje a gente importa um monte de coisas da China, mas um monte de coisas da China, que nós podíamos produzir aqui, é indicação de que nós perdemos totalmente o rumo. Né? E durante todos esses últimos governos petistas, a ideia era aquela coisa das empresas campeãs, por exemplo, no BNDES, quer dizer, vamos concorrer num mundo globalizado. Concorrer no mundo globalizado não é uma coisa para qualquer um. Né? E significa sempre, né, que você ganha de um lado e está perdendo do outro. Se a gente considera a China, quer dizer, esse país que mais se expandiu economicamente, etc., admirado por todo mundo, as condições ambientais redundantes dessa expansão e a exploração do trabalho, como nós sabemos que foi e continua sendo, está diminuindo um pouco porque a população está diminuindo, estão tendo que aumentar um pouquinho, melhorar um pouco as condições de trabalho. Né? Então, assim, não vejo vantagem em continuar com essa ideia de que nós temos que nos inserir no mercado globalizado. Se a gente continuar com esse projeto, a inserção se dá por aí. Pela degradação do meio ambiente e das condições sociais de trabalho. Né? Então, acho que falta totalmente um projeto que consiga destinar, conduzir, canalizar grande parte dessa população que, como o Jean comentou, assim como no narcotráfico, quem faz o trabalho ali embaixo é aquele sujeito que não tem mais chance, que não tem mais trabalho, que não tem mais lugar, que não tem mais inserção social. Quer dizer, para secar esse tipo de atividade, é preciso que esses peões, né, no sentido mais simples da palavra, tenham uma alternativa. E essa alternativa não está descrita em canto nenhum. A gente continua falando, dizendo coisas desse tipo genéricos. Por exemplo, ontem também aí concordei com muita coisa que a Luísa disse, mas discordei de muito. Investir em carro popular, essas alturas dos acontecimentos, quando nós estamos pensando, né, que o problema do transporte em grande parte, é um falso problema, é a falta de uma reforma urbana, né, de uma política de mobilidade, né, urbana. Né, assim, eu tenho a sensação que o governo Lula atira em todas as direções, inclusive naquelas mais tradicionais, achando que se ele der um pouquinho aqui, um pouquinho ali para o agronegócio, um pouquinho para o banco, um pouquinho para não sei quem, que as coisas vão andar para frente. Não vão. Está faltando um projeto de sair desta situação, que é uma situação de crise ambiental e também social e política muito grave. Olha, enfim, tem pista aí para falar umas 3 horas, mas eu diria o seguinte: a questão de um macro plano de desenvolvimento que implica na ideia de projeto de país, quer dizer, o que seria esse desenvolvimento, em que direção, toda uma série de coisas. Esse debate não está posto. Uhum. Ele há muito tempo que ele foi abandonado. Se em algum momento existiu alguma coisa discutida em termos de projeto de país, projeto de sociedade, isso há muito tempo foi abandonado.
nós estamos vivendo em cima de questões, digamos assim, de percepções, muitas delas antigas, inclusive, do que é desenvolvimento, o que é economia, e para que serve a economia, né? Que devia servir para o bem-estar da sociedade. Agora, a economia, de fato, ela serve para o bem-estar de quem é capaz de usufruir, quer dizer, os 1% que se apropriam da maior parte da renda gerada no país. Então, esse debate não aconteceu na campanha eleitoral, não aconteceu na transição, né, que saiu um maçaroco de propostas com nível de coerência muito baixo, quer dizer, e continua não existindo. Quer dizer, o governo, além de não ter um plano, né, para o que vai fazer, quer dizer, ele está reagindo em cima dos fatos. As coisas vão aparecendo, pô, crise dos Yanomami, pimba, vamos lá. Pô, isso aqui tem um problema aqui, outro ali. Você sai correndo atrás, quer dizer, você não tem iniciativa do ponto de vista estratégico, eu diria que talvez nem tático. Então, eu acho que é importantíssimo gerar esse debate sobre uma estratégia, mas isso é uma questão de longo prazo. Quando eu escrevi esses artigos, é o seguinte: o problema-chave que, para mim, nós temos que enfrentar nos próximos 4 anos é garantir que a democracia continue. Né? Quer dizer, você consiga ultrapassar esses 4 anos sem chegar ou no impeachment no meio do caminho ou na vitória de um bolsonarista qualquer daqui a 4 anos. E, para isso, é preciso que algumas travas sejam superadas, mesmo que fora de um plano mais coerente, mais estratégico. Acho que as coisas não temos como evitar o fato de que a gente vai estar brigando por partes, né? Quer dizer, sem muita articulação coerente. Agora, destravar, por entender essas questões, que do ponto de vista tem uma questão essencial, que é ou você consegue fazer a economia andar de alguma maneira, e de uma maneira que tem que ser necessariamente com sentido distributivo, com sentido de melhoria das condições da população, ou não tem o efeito político, de fortalecimento da democracia, das instituições, enfim, da própria proposta democrática, proposta eleitoral para o próximo governo, ela desaparece, quer dizer, ela perde sentido e a direita volta com tudo. Então, temos que tentar fazer essas coisas andarem. Acho que não é o lugar para discutir todas as outras coisas. Eu vou voltar para o tema do meio ambiente. Quer dizer, eu diria que é o seguinte: eu acho que concordo com o que a Mariana colocou, o governo não se dá conta de onde é que ele se meteu nessa área amazônica. Quer dizer, eles estão ali no superficial. A operação no Yanomami, espetacular, não sei o que. Então, não resolveu a questão do Yanomami, quer dizer, melhorou localmente, imediatamente, mas não resolveu. Tem dezenas de outras reservas com a mesma tipo de situação. Não tem uma proposta de como conter esse desmatamento. A questão do garimpo, alguns falam assim: não, vamos secar o fluxo do ouro para o tráfego, para os grandes compradores, vamos botar um controle em cima. Entende? Isso aí seria uma forma de... Não chega a resolver o problema. Para começar, não é fácil de fazer. Né? Quer dizer, e como aquilo ali é zona é que eu chamei de terra sem lei, é um território que não tem, o Estado não tem presença e não tem controle, o que pode acontecer é o seguinte: você trava a compra do ouro no espaço nacional por agentes espúrios, os caras passam para a fronteira. Entendeu? Vai para a fronteira da Colômbia, vai para a fronteira do Peru. Ali não tem controle de fronteira. E, finalmente, eu vou entrar no último ponto que o Marcelo colocou, que é o seguinte: a questão das Forças Armadas vai ser uma questão chave nesse negócio aí. Porque, se de fato o governo vai fazer uma política, vai tentar ou vai aplicar uma política de controle do desmatamento, com os diferentes aspectos que isso tem, garimpo, enfim, como é que chama isso? Grilagem, etc., ele não pode contar muito com o aparato legal, entre aspas, que existe na Amazônia, porque ele está contaminado, amplamente contaminado. Então, ele vai precisar o quê? A Polícia Federal intervindo, perfeito, vai ser importante. Já até aconteceu no caso dos Yanomami. Mas, primeiro, haja a Polícia Federal. Segundo, e as Forças Armadas? A ideia de que vão trazer as Forças Armadas como um ator, digamos assim, mais potente. Primeiro, elas não podem fazer isso sozinhas, já ficou claro que
entregar para as Forças Armadas não vai acontecer, ele não tem o know-how de fazer esse tipo de coisa. Segundo, eles têm a vontade e a vocação de fazer isso, quer dizer, é uma questão muito grave, porque, primeiro, na doutrina das Forças Armadas, essa questão não está muito colocada. Cada vez que é uma intervenção de controle, digamos assim, dos espaços territoriais, como foi aqui no Rio de Janeiro, no tempo que o Braga Neto veio para cá, em 2018, e com uma força, intervenção do governo federal, não sei o que e tal, não aconteceu nada. Entende? Assim, aconteceu o assassinato da Marielle, que era um verdadeiro desafio do tráfico e da milícia, do general que supostamente estava aqui controlando essa situação. E isso provavelmente se reproduz na Amazônia. E tem aquela questão de fundo, é o seguinte, os caras estão dispostos. Isso aí é guerra. É guerra que eles não fizeram há muito tempo. Entendeu? Fizeram guerra contra os militantes de esquerda, o massacre que eles fizeram nos anos 60, 70. Agora, guerra mesmo contra tipos, digamos, armados, organizados, com recurso, né, dentro da selva, eles vão ter que realmente encarar uma experiência complicada. Além do que o impacto político disso no país vai ser terrível. Imaginem vocês se você tem realmente uma intervenção e começa a morrer soldado, nos enfrentamentos com garimpeiros ou com guerrilheiros, ou coisa que o valha. Você começa, o nível de tensão que isso vai colocar é enorme. Por isso que eu acho que esse ponto é uma das maiores armadilhas. Por outro lado, eu acho que o governo não tem, além de não ter noção do tamanho do problema que ele está vendo, ele está tentando, mais uma vez, a Marina apontou isso, fazer aquela política de tentar contentar todo mundo. E uma dessas tentativas erradas é tentar contentar o agronegócio. O agronegócio não aceita ser contemplado, a não ser que se entregue tudo. E mesmo entregando tudo, eles vão querer tirar quem entregou. A Dilma fez todas as concessões possíveis para o agronegócio e eles derrubaram ela sem dó nem piedade. Então, essa situação, esse tipo de busca de concessões, etc., o governo tem que escolher com quem que ele está se batendo e com quem que ele está tentando fazer algum tipo de aliança. Porque se ele faz concessões para o agronegócio, ele inevitavelmente vai estar minimizando qualquer tipo de controle dessa área, digamos, de invasão, de ocupação de terra, de grilagem, de queima, né, de queimada, de desmatamento, etc. E aí ele vai ter uma pressão internacional gigante nas costas. Porque não é simplesmente o fato, é uma questão opinativa, né, do que vai ter uma pressão direta, inclusive, sobre o próprio agronegócio brasileiro, porque a resolução sobre a compra de produtos agropecuários brasileiros tomada pela União Europeia, quer dizer, indica o seguinte: você não comprar nenhum produto de origem de área desmatada. Então, isso já começa a vigorar em seguida. Ele passou um tempo sendo discutido, foi aprovado no Parlamento Europeu, e estava sendo aprovado em todos os parlamentos nacionais. Isso agora, essa etapa foi vencida. Então, nós estamos diante de fato, uma sinuca de bico. Eu complementaria, não sei se na verdade é necessário, mas assim, com observações que, aliás, vêm do meu filho, que trabalha lá no Vale do Javari, né, e que diz o seguinte: nós temos aqui, a gente no passado tinha desmatadores, grileiros, gente que invadia a terra indígena para pescar e caçar e levar para os mercados, né, próximos, e mineração, enfim, vários atores. E hoje em dia nós temos tudo isso junto num sistema só, que vem do narcotráfico de drogas, que financia os pescadores e caçadores ilegais, a mineração. Por quê? Porque aí você tem duas lavagens de dinheiro. Quer dizer, pega o dinheiro do narcotráfico, leva nos mesmos barcos que sobem os rios e vão até Manaus, perdão, carregando peixe, carregando caça, carregando em barcos que tem um enorme setor, quer dizer, que o compartimento de congelação ali dentro é enorme, quantidades de peixes e de bicho em grande quantidade,
não são eles que compraram esses navios, esses barcos. Quem comprou esses barcos para eles foi o narcotráfico. Então, o narcotráfico hoje, internacional, controla toda essa fronteira, Peru, Colômbia, Brasil, etc., e aproveita toda essa massa dos antigos grileiros e caçadores, pescadores ilegais, etc., e a própria mineração, porque ele pega o ouro, e esse ouro já é uma lavagem do narcotráfico, e depois ele lava de novo a coisa com essa facilidade com que se escoa a produção de ouro no Brasil. Para a gente olhar, não pode ser que foi uma falha, simplesmente, da administração pública, que bastasse uma declaração de boa-fé para que os compradores de ouro comprassem ouro nesse país. Quer dizer, a gente tem um esquema totalmente organizado, a essas alturas centralizado pelo narcotráfico, e com essa conivência de boa parte da estrutura da Polícia Federal, das Forças Armadas, em parte, alguns talvez já cooptados, outros simplesmente neutralizados pela insuficiência de recursos com que eles tiveram que lidar esse tempo todo no meio dessa situação. E aí entra o Ministério Público também, com setores que também estão cooptados. A gente tem realmente o que se chama uma máfia, e vai até governador. Então, assim, é um negócio enormemente complicado, que não dá para resolver com um ato desse tipo, ou dois, vamos fazer essas operações de CNN, etc., de entrada à Terra Yanomami. A gente, não sei se vocês viram que anteontem prenderam a Chay, aquela indígena que representou o Brasil em Glasgow o ano passado, com a mãe dela e mais um monte de gente. Eles ficaram presos, detidos por um grupo de cidadãos que dizem que são donos de uma terra. Imagina, quer dizer, e há sempre este problema. Os caras que estão ali intervindo diretamente, eles não têm noção do que é o mundo, o Brasil, a discussão, etc., porque eles matam, entende? Um Bruno junto com um jornalista inglês, entende? Por que eles prendem a Chay? Eles sabem quem é, não é. Então, nós estamos numa região totalmente sem lei, embora muito bem controlada pelo narcotráfico, que talvez fique bastante furioso quando diz: puxa, mas mataram esse jornalista, entende? Que besteira eles fizeram, que agora está chamando a atenção sobre a gente. É esse mundo complicadíssimo que o governo Lula achou que, nomeando, sabe, a Sônia Guajajara e a Marina, e fazendo declarações desse tipo, ele resolvia. Não, não resolvia, né? É muito, muito, muito mais complicado, e é isso que o Jean falou. Não resolvendo, esse grande ativo que o Brasil tem nas relações internacionais dança, e não ganha nada internamente. Isso realmente, eu acho que é de uma ilusão profunda achar que dá para comprar o agronegócio. Não dá para comprar o agronegócio. Até tem partes dele que talvez tivesse interesse em se aliar ao governo, mas ele precisa ser forçado a uma opção. E enquanto essa opção não for dada, ele se alia ao resto. Ou ele fica quieto. Certamente é um debate que não vai se esgotar tão cedo, mas é importante que a gente introduza esse debate o mais aberto possível para a sociedade. Eu acho que esse é o papel que a gente está fazendo aqui com essa série, com esses problemas, desafios, armadilhas que o governo Lula vai enfrentar, está enfrentando, e as consequências diretas para a sociedade brasileira e a sociedade mundial, no caso do meio ambiente, com as mudanças climáticas, que é realmente um dos maiores problemas hoje. Eu agradeço muito, professora Marijane, a sua presença aqui com a gente. Espero contar com a sua presença mais vezes. Marcelo, Jean-Marc, a gente tem um encontro novamente daqui a pouco, com outros convidados, e eu aguardo que todos vocês compartilhem, comentem, façam perguntas aqui nos comentários do canal YouTube do Geração 68.